No último programa, o professor Judas Tadeu nos explicou sobre os impostos. Hoje eu gostaria que o professor explicasse sobre as taxas de juros atuais aqui no Brasil. Professor, como é a situação do Brasil com relação às taxas de juros? Aliás, Paula, os dois assuntos, impostos e juros, têm uma coisa em comum no Brasil. Infelizmente, a casa de R$1 trilhão cada um. Nós falamos no programa anterior que os brasileiros pagam R$1 trilhão de imposto por ano, e de juros também nós já estamos na casa. Agora no mês de junho nós vamos comemorar R$1 trilhão de pagamentos de juros do governo Lula. Mas sobre juros, Paula, que aliás a primeira pessoa a perceber nos anos 30, o Pelé da economia, que se chama Keynes, o livro dele é muito em cima de juros, porque o juro passa por tudo. Na economia tudo passa por juro, para a alegria dos bancos, evidentemente. Mas sobre juro, mais ou menos peça o que quiser para ter o que pediu. No Brasil você tem desde TJLP, que é investimento de banco do BNDES, taxa de juro para investimento das empresas, quanto aí você tem o governo, a Selic. Selic é a taxa de juro dos títulos públicos. Vocês sabem que o governo gasta mais do que arrecada. Se gasta mais do que arrecada, você tem dois caminhos: ou você emite dinheiro ou você vende título. Quando o governo vende título, e aí você que está me ouvindo, a Tesouro Direto, você pode comprar título do governo, o governo arrecada e ele paga o quê? Paga a famosa Selic. Essa taxa de juro, que agora está na casa dos 10,25, nunca esteve tão baixa, isso é verdade, mas ainda continua sendo uma das mais altas do mundo. Para você ter uma ideia, o governo americano vende título por 0,25 por ano. Então no Brasil é 10,25, ou seja, 10% mais alta. Um absurdo. O americano levaria quantos anos? Levaria 50 anos aplicando a 0,25 para chegar lá nos 10. Bom, o CDB, a gente costuma até brincar, o programa não permitiria isso, mas onde vai a vaca, o boi vai atrás. Onde vai a Selic, o boi aí no caso é o CDB, que são títulos dos bancos. Os bancos nada mais são do que intermediação bancária. Eles intermediam, eles não têm dinheiro. Quem tem dinheiro sobrando, aplica num banco, e esse aplicador, você, vai receber o que se chama CDB, que é um certificado bancário, que se equivale a um título do governo. Ora, se a Selic sobe, o governo está pagando taxa de juros pelos seus títulos mais alta, os bancos, para poder captar, também têm que pagar mais. Então, se a Selic está baixando agora, os bancos não precisam, no CDB, pagar tanto. Quando eu falei que no Brasil, peça o que quiser, juros, peça o que quiser para ter o que pediu, aí vamos lá. A Selic é o título do governo, né? Os bancos captam por aqui 10 e pouquinho, mas eles não emprestam, evidentemente, por essa taxa. Por isso que o juro no Brasil é tão alto. E aí, se for para a empresa, e uma empresa que é cliente fidelizada daquele banco, 30% a 40%. Se for para pessoas físicas, se alguém vai comprar um carro, alguém vai precisar de algum dinheiro, aí sai de 50% a, se for qualquer outra taxa de juros que você quiser, dá de 50% a 200%. O cartão de crédito chega a 200%. Por isso que eu digo e repito, peça o que quiser para ter o que pediu. Na verdade, vai de Selic a 10%, ou CDB, até 200% ao ano. Por que o juro no Brasil, se o banco capta 10%, por que na média, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, por que ele empresta aí, vamos tirar uma média, 50%? Por que é 4 vezes mais? Esse é assunto para um outro programa nosso. Por que os juros no Brasil, se capta 10%, por que tem que emprestar, em alguns casos, a 200%? Vai fazer parte de um outro programa nosso, porque juros no Brasil passa por tudo. Toda a economia, ela está atrelada à taxa de juros. Pense nisso.